Medonho Alho Episódio 50. Céus Assombrados, os fantasmas do voo 318, Prólogo. Numa noite fria de dezembro de 1972, o voo 318, um avião comercial de última geração, sobrevoou os céus escuros Florida, destinado a um pouso de rotina. A tripulação, experiente e confiante, não tinha motivos para suspeitar de nada incomum. No entanto, no fundo da barriga da aeronave, um erro mecânico despercebido deu início a uma sequência de eventos que mudaria a história da aviação para sempre. À medida que o avião se aproximava da descida final, um mau funcionamento na luz do trem de pouso fez com que a tripulação se distraísse. Sem o conhecimento deles, o piloto automático foi acidentalmente desativado e o avião iniciou uma descida gradual e despercebida em direção aos pântanos do Everglades. Os passageiros permaneceram alegremente inconscientes enquanto o avião mergulhava silenciosamente nas águas densas e turvas abaixo. O acidente foi catastrófico. Das 176 almas a bordo, 101 morreram no pântano frio e implacável. Aqueles que sobreviveram tiveram que enfrentar o horror inimaginável de ficarem presos nas águas escuras e infestadas de crocodilos, cercados pelos destroços da outrora majestosa aeronave. Mas a história do voo 318 não terminou com a queda. Nos meses que se seguiram, relatos estranhos começaram a surgir. Membros da tripulação de outros voos afirmaram ter visto as aparições daqueles que morreram no acidente. Dizia-se que esses fantasmas, aparentemente ligados à aeronave, apareciam com avisos, mensagens de destruição e, às vezes, um silêncio assustador. Logo ficou claro que esses avistamentos não eram meras alucinações. As aparições sempre apareciam em aviões equipados com peças recuperadas do voo 318. As figuras fantasmagóricas, para sempre presas entre os reinos dos vivos e dos mortos, pareciam estar em busca de algo, talvez justiça, talvez paz, ou talvez simplesmente um caminho para alertar os outros sobre os perigos que espreitavam nos céus. Esta é a história de um desses encontros, onde as fronteiras entre a vida e a morte se confundem e onde o passado se recusa a permanecer enterrado. Capítulo 1. O sussurro do passado. Jack Dawson, um engenheiro de voo experiente, ouviu as histórias. Sussurros de aparições fantasmagóricas assombrando os aviões, de tripulantes vendo os rostos dos mortos em lugares inesperados, de vozes dando avisos do além-túmulo. Ele sempre rejeitou essas histórias como mera superstição, produto de imaginações hiperativas. Mas enquanto se preparava para outro voo de rotina, não conseguia afastar a sensação de que desta vez algo estava diferente. O avião, um Lockheed L-1011, havia passado recentemente por manutenção, e Jack foi encarregado de inspecionar os sistemas antes da decolagem. Enquanto caminhava pela cabine vazia, um leve cheiro de fumaça permanecia no ar, um cheiro que não deveria estar ali. Jack franziu a testa e fez uma nota mental para relatar isso mais tarde. Na cozinha, ele notou algo estranho. A porta do forno, que estava bem fechada, estava agora entreaberta. Jack aproximou-se cautelosamente, com o pulso acelerado. Ao olhar pela pequena janela, sua respiração ficou presa na garganta. Olhando para ele estava o rosto pálido e fantasmagórico de um homem. Os olhos do homem estavam vazios, sua expressão era uma mistura de tristeza e urgência. Jack cambaleou para trás, piscando rapidamente. O rosto desapareceu. Ele esfregou os olhos, convencido de que tinha sido um efeito da luz, uma invenção de sua imaginação. Mas a imagem daquele rosto assustador estava gravada em sua mente, e ele não conseguia afastar a sensação de que algo estava terrivelmente errado. Determinado a manter a compostura, Jack continuou a inspeção, mas o desconforto o atormentava. Verificou os instrumentos, os controles de voo, os motores, e tudo parecia em ordem. Mas aquela sensação persistente de pavor permaneceu, como uma sombra que o seguia aonde quer que fosse. Enquanto o avião se preparava para a decolagem, Jack tentou tirar o encontro da cabeça. Afinal, ele era um profissional e não havia espaço para medo ou superstição em seu ramo de trabalho. Mas enquanto os motores ganhavam vida e o avião subia ao céu noturno, Jack não pôde deixar de sentir que não estavam sozinhos naquele voo, que o passado ainda estava com eles, sussurrando seus avisos nas sombras. Capítulo 2. Ecos dos Caídos. O encontro de Jack com a figura fantasmagórica na cozinha foi apenas o começo. À medida que o voo avançava, as estranhas ocorrências começaram a se multiplicar. Tudo começou com pequenas coisas e uma corrente de ar frio que parecia vir do nada, o piscar das luzes da cabine, a sensação de estar sendo observado. Mas logo os incidentes se tornaram mais alarmantes.
Durante o serviço de refeição, uma das comissárias de bordo, Sarah, percebeu que a cafeteira havia sido misteriosamente reabastecida depois de ela ter acabado de esvaziá-la. Quando ela se virou para perguntar ao colega se eles haviam reabastecido, ela o viu olhando para algo atrás dela, o rosto pálido e os olhos arregalados de medo. Você viu isso? Ele sussurrou, sua voz tremendo. Ver o quê? Sarah perguntou, seu coração batendo forte no peito. Lá. Havia um homem parado bem atrás de você, ele gaguejou. Eu o vi apenas por um segundo, mas... ele estava lá. Sarah sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ela rapidamente se virou, mas a cozinha estava vazia. O único som era o zumbido baixo dos motores e o murmúrio distante dos passageiros. Ela tentou rir, mas o medo nos olhos do colega era inconfundível. Enquanto isso, na cabine, o capitão Robert Bob Larson repassava o plano de voo com seu copiloto, Mike. Eles já haviam voado nessa rota inúmeras vezes e tudo parecia normal. Mas então, sem aviso, o piloto automático foi desligado e o avião tombou para o lado. Que diabos! Exclamou Bob, agarrando os controles e estabilizando a aeronave. Você fez isso? Não, Mike respondeu, balançando a cabeça em confusão. Eu não toquei em nada. Bob rapidamente reativou o piloto automático, mas suas mãos tremiam. Ele também ouvirá as histórias, os avisos fantasmagóricos, os problemas de funcionamento inexplicáveis, mas nunca acreditara nelas. Agora, ele não tinha tanta certeza. À medida que o voo continuava, ocorreram mais incidentes estranhos. Uma passageira relatou ter visto um homem parado no corredor, olhando fixamente para frente, apenas para ele desaparecer quando ela piscou. Outra passageira afirmou ter ouvido alguém sussurrando seu nome, mas quando olhou em volta, não havia ninguém lá. Jack tentou manter a mente concentrada em seus deveres, mas a tensão na cabine era palpável. A tripulação trocou olhares nervosos e até os passageiros pareciam inquietos, como se sentissem que algo não estava bem. Jack sabia que precisava manter a calma, ser a voz da razão, mas no fundo não conseguia afastar a sensação de que estavam sendo observados, por algo ou alguém que não pertencia a este mundo. À medida que o avião se aproximava do seu destino, os pensamentos de Jack voltaram ao rosto que vira na janela da cozinha. Ele havia descartado aquilo como uma alucinação, um truque de luz, mas agora não tinha tanta certeza. Será que as histórias eram verdadeiras? Que os fantasmas do voo 318 ainda estavam com eles, presos nas partes recuperadas do avião, presos para sempre à aeronave que se tornará o seu túmulo? Jack não teve tempo para pensar nesses pensamentos. Quando o avião começou a descer, as luzes piscaram mais uma vez e a temperatura na cabine pareceu cair. O coração de Jack disparou quando ele ouviu um leve sussurro em seu ouvido, uma voz que parecia vir do nada e de todos os lugares ao mesmo tempo. Cuidado com o fogo. Jack congelou, seu sangue gelando. Ele conhecia aquela voz, era a mesma voz que ouvirá nos seus pesadelos, a voz do homem cujo rosto vira na janela da cozinha. Mas antes que ele pudesse reagir, o avião estremeceu violentamente e um rugido ensurdecedor encheu a cabine. O avião estava pegando fogo. Capítulo 3 – O fogo interior. O pânico irrompeu na cabine enquanto as chamas se espalhavam rapidamente. O treinamento de Jack começou e ele correu para a cabine, onde o capitão Bob e Mike lutavam para manter o controle da aeronave. O fogo começou em um dos motores e se espalhou rapidamente para a asa. Estamos perdendo altitude. Bob gritou acima do rugido das chamas. Precisamos pousar agora. Mike gritou, sua voz cheia de urgência. Jack pegou o extintor de incêndio e correu para a cozinha, onde as chamas eram mais violentas. Ao acionar o extintor, ele vislumbrou mais uma vez a figura fantasmagórica, parada logo além das chamas, observando-o com olhos vazios. Ajude-nos! Jack gritou, mas a figura permaneceu em silêncio, sua expressão ilegível. O fogo continuou a aumentar e Jack sabia que o tempo estava acabando. O avião descia rapidamente e as chamas não davam sinais de diminuir. No meio do caos, ele ouviu a voz novamente, desta vez mais clara, como se o fantasma estivesse bem ao seu lado. Use a lista de verificação, verifique os disjuntores. O coração de Jack bateu forte quando ele percebeu que o fantasma estava tentando ajudar. Ele correu de volta para a cabine, onde Bob e Mike tentavam desesperadamente recuperar o controle. A lista de verificação. Jack gritou. Precisamos verificar os disjuntores. Bob e Mike trocaram um olhar rápido e depois assentiram. Juntos, eles realizaram os procedimentos de emergência, verificando os disjuntores e tentando isolar a origem do incêndio. As chamas começaram a diminuir,
mas o avião ainda perdia altitude rapidamente. Teremos que fazer um pouso de emergência, disse Bob, com a voz sombria. Há uma clareira à frente, respondeu Mike. Podemos tentar colocá-la lá embaixo. O avião estremeceu novamente ao descer, os motores lutando para permanecer no ar. A mente de Jack disparou enquanto ele pensava na figura fantasmagórica. Seria o espírito de um tripulante caído, preso nos restos do voo 318. Esta aparição estava tentando ajudá-los ou era simplesmente um prenúncio da desgraça que os esperava? O capitão Bob Larson agarrou os controles com força, os nós dos dedos brancos devido ao esforço. A clareira aproximava-se rapidamente, mas o avião perdia altitude muito rapidamente. O suor escorria pela sua testa enquanto ele lutava com a canga, tentando manter o avião estável. Prepare-se para o impacto. Bob gritou pelo interfone, sua voz mal mascarando o medo que o dominava. Os passageiros, já em estado de pânico, seguiram o comando com obediência aterrorizada. A cabine estava repleta de sons de choro, orações e o farfalhar frenético de cintos de segurança sendo apertados. Sarah, a comissária de bordo que já havia testemunhado os acontecimentos inexplicáveis, moveu-se rapidamente pelo corredor, tentando acalmar os passageiros da melhor maneira que pôde. Jack podia sentir o calor das chamas restantes lambendo suas costas enquanto retornava à cabine. A temperatura subia e o cheiro acre de metal e plástico queimado enchia suas narinas. A imagem do rosto fantasmagórico que ele tinha visto antes brilhou em sua mente novamente, e ele não conseguia se livrar da sensação de que estavam sendo guiados, talvez até protegidos, por algo além do véu da morte. De repente, o avião tombou violentamente para o lado, jogando Jack contra a porta da cabine. Os alarmes de emergência soaram e as luzes da cabine piscaram ameaçadoramente. Estamos perdendo o motor esquerdo. Mike gritou, sua voz tensa de pânico. Estamos caindo rápido demais. Bob cerrou os dentes e lutou para nivelar o avião, mas estava claro que eles estavam em uma situação terrível. A clareira subia rapidamente, mas o avião descia muito abruptamente, eles iriam cair. Aguentar. Bob gritou, sua voz uma mistura de determinação e desespero. O avião atingiu o solo com um impacto que estremeceu os ossos. O som de metal sendo rasgado e os gritos dos passageiros encheram o ar enquanto o avião derrapava pela clareira, seu impulso arrastando-o por entre as árvores na borda do campo. O mundo fora das janelas da cabine tornou-se um borrão verde e marrom enquanto o avião avançava pela vegetação rasteira, deixando um rastro de destruição em seu rastro. Jack foi jogado para frente, batendo a cabeça no painel de controle. A dor explodiu atrás de seus olhos e, por um momento, tudo ficou preto. Quando ele acordou, o avião havia parado, inclinado em um ângulo estranho, com o nariz enterrado na terra. A fumaça encheu a cabine e o brilho vermelho do fogo iluminou os destroços. Jack gemeu enquanto desafivelava o cinto e cambaleava. Sua visão turvou e seus ouvidos zumbiram com as consequências do acidente. Bob. Mike. Vocês estão bem? Jack disse rouco, sua voz rouca por causa da fumaça. Não houve resposta. Jack se virou e viu os dois homens caídos em seus assentos, inconscientes, mas vivos. Ele rapidamente verificou seus pulsos, e fracos, mas constantes. O alívio tomou conta dele, mas durou pouco quando ele percebeu toda a extensão da situação deles. Os passageiros ficaram presos nos destroços em chamas e o fogo estava se espalhando. Jack sabia que não teriam muito tempo antes que as chamas consumissem toda a aeronave. Ele tinha que agir rapidamente se quisesse salvar alguém. Ao sair da cabine, Jack avistou mais uma vez a figura fantasmagórica, parada no corredor, com uma expressão mais urgente do que antes. A figura apontou para a saída de emergência e Jack compreendeu a mensagem silenciosa. Ele correu para a saída, abrindo a porta e acionando o escorregador de emergência. O ar fresco da noite entrou, um forte contraste com o inferno que assolava dentro do avião. Jack começou a orientar os passageiros em direção à saída, ajudando-os a escapar um por um. Sarah, machucada, mas determinada, juntou-se a Jack no esforço de resgate. Juntos, eles trabalharam para libertar o maior número possível de passageiros, com seus movimentos alimentados pela adrenalina e pelo medo. O fogo rugia atrás deles, aproximando-se a cada segundo que passava. Jack insistiu, com a voz rouca enquanto empurrava outro passageiro em direção à saída. Mas mesmo enquanto se concentrava nos vivos, Jack não conseguia afastar a sensação de que os mortos estavam com eles, guiando cada movimento seu. A figura fantasmagórica havia desaparecido, mas sua presença permanecia, como uma força protetora que se recusava a abandoná-los. Finalmente,
O último passageiro foi evacuado e Jack estava prestes a segui-los quando ouviu um grito fraco vindo da parte traseira do avião. Ele hesitou, dividido entre a segurança do mundo exterior e o pedido desesperado por ajuda. "Estou chegando", Jack gritou enquanto voltava para a cabine cheia de fumaça. Ele correu em direção ao som, com a visão turva pela fumaça espessa. O calor era insuportável e cada respiração queimava seus pulmões, mas Jack prosseguiu, determinado a salvar quem estava preso. Na parte traseira do avião, ele encontrou um menino, de não mais de 8 anos, preso sob um assento caído. Os olhos do menino estavam arregalados de terror, suas pequenas mãos estendidas em busca de ajuda. "Espere, garoto", Jack disse, com a voz embargada enquanto lutava para libertar o menino dos destroços. As chamas estavam se aproximando e Jack sabia que só tinha alguns momentos de sobra. Com uma explosão final de força, ele levantou o assento e puxou o menino para seus braços. A criança agarrou-se a ele, as lágrimas misturando-se com a fuligem do rosto. Jack virou-se e correu, as pernas gritando em protesto enquanto corria em direção à saída de emergência. O fogo estava logo atrás deles, uma parede de calor e chamas que ameaçava consumir os dois. Assim que Jack chegou à saída, o avião estremeceu violentamente e o teto começou a desabar. Naquele instante, Jack sentiu uma mão fria em seu ombro, um toque que lhe causou um arrepio na espinha, apesar do calor escaldante. Ele olhou para trás e viu a figura fantasmagórica mais uma vez, parada em meio às chamas, com os olhos cheios de uma tristeza inexplicável. "Vá", sussurrou a figura, sua voz quase inaudível acima do rugido do fogo. "Salve-o." Jack não precisou ouvir 2 vezes. Ele saltou para o escorregador de emergência, embalando o menino nos braços enquanto eles deslizavam para um lugar seguro. No momento em que atingiram o solo, o avião atrás deles explodiu em uma bola de fogo, a explosão iluminando o céu noturno como um segundo sol. Jack protegeu o menino com seu corpo, a força da explosão derrubando os dois no chão. Quando o barulho finalmente cessou, Jack olhou para cima e viu os destroços do avião em chamas, agora pouco mais que uma pilha retorcida e em chamas. O menino estava soluçando, agarrando-se a Jack com toda a força que seu pequeno corpo conseguia reunir. Jack o abraçou, seu coração batendo forte com uma mistura de alívio e tristeza. Eles conseguiram sair vivos, mas a memória da figura fantasmagórica, o espírito que o salvou, iria assombrá-lo para sempre. À medida que as chamas continuavam a consumir os restos do avião, Jack sabia que eles haviam sido tocados por algo de outro mundo, algo que desafiava qualquer explicação. E no fundo de sua alma ele entendeu que os fantasmas do voo 318 não estavam em repouso. Eles estenderam a mão do além-túmulo, oferecendo um aviso e uma chance de salvação, mas sua história estava longe de terminar. Capítulo 4 – Ecos assombrosos. Nos dias que se seguiram ao acidente, Jack foi atormentado por pesadelos. Cada vez que fechava os olhos, estava de volta ao avião em chamas, a figura fantasmagórica observando-o das sombras. Os gritos aterrorizados do menino ecoavam em sua mente, e o cheiro de fumaça parecia permanecer em suas narinas, não importando aonde ele fosse. Ele tentou se livrar disso, convencer-se de que tudo tinha sido uma alucinação induzida pelo estresse, um subproduto do trauma que havia suportado. Mas as lembranças eram muito vívidas, muito reais, para serem descartadas tão facilmente. Sarah, que sobreviveu ao acidente ao lado dele, tinha suas próprias histórias para contar. Ela falou das estranhas ocorrências que testemunhou nos dias que antecederam o desastre, os fenômenos inexplicáveis, as aparições fantasmagóricas. Ela também foi assombrada pelos acontecimentos daquela noite, incapaz de se livrar da sensação de que haviam sido tocados por algo além do reino dos vivos. A companhia aérea conduziu uma investigação, como sempre fazia após um acidente. Eles analisaram os destroços, revisaram os dados do voo e entrevistaram os sobreviventes. Mas não houve menção ao sobrenatural nos seus relatórios, nenhum reconhecimento dos estranhos acontecimentos que ocorreram antes e durante o voo. Jack sabia que ninguém acreditaria nele se contassem o que tinham visto. O mundo não estava pronto para aceitar a possibilidade de que os mortos pudessem alcançar os vivos, de que os espíritos pudessem assombrar os mesmos aviões que outrora os transportaram. E assim, Jack e Sarah mantiveram suas experiências para si, compartilhando suas histórias apenas um com o outro em voz baixa. Mas mesmo enquanto tentavam seguir em frente, as assombrações continuaram. Jack começou a notar coisas estranhas acontecendo em sua casa, o som de passos quando não havia ninguém lá, objetos se movendo por conta própria e a sensação inconfundível de estar sendo observado. Ele acordava no meio da noite, encharcado de suor,
com a sensação de mãos frias roçando sua pele. Não foi só ele. Outros sobreviventes relataram experiências semelhantes. Os pesadelos, os fenômenos inexplicáveis, a sensação de que estavam a ser seguidos por algo invisível, era como se os espíritos do voo 318 os tivessem agarrado, sem vontade de os largar. Uma das sobreviventes, uma mulher de meia-idade chamada Lisa, contou ter visto uma figura sombria em sua casa, alta e esquelética, com olhos que pareciam arder com um fogo interior. Ela acordava no meio da noite e encontrava a figura parada ao pé da cama, o olhar fixo nela com uma intensidade assustadora. Outro sobrevivente, um homem chamado Greg, afirmou que sua televisão ligava sozinha, sempre com a mesma reportagem e uma transmissão do dia seguinte ao acidente. A imagem piscaria e se distorceria, mas a voz do âncora permaneceria clara, repetindo os detalhes do desastre indefinidamente. Mesmo aqueles que eram céticos em relação ao sobrenatural começaram a questionar suas crenças à medida que os estranhos acontecimentos continuavam. Era como se os espíritos do voo 318 tentassem enviar uma mensagem, chegar aos vivos numa tentativa desesperada de serem ouvidos. Jack sabia que não poderia mais ignorar os sinais. Ele precisava descobrir o que havia acontecido com o voo 318, porque os espíritos dos mortos os assombravam e o que eles queriam. Mas por onde começar? A investigação oficial não revelou nada de incomum, nenhum sinal de crime, nenhuma falha mecânica que pudesse explicar o acidente. A companhia aérea declarou aquilo um acidente, um desastre trágico, mas normal. Os pensamentos de Jack continuavam voltando para a figura fantasmagórica que ele tinha visto, o espírito que o guiou para um lugar seguro. Havia algo naquela aparição que parecia diferente das outras, mais proposital, mais intencional. Era como se a figura tivesse uma missão, algo que precisava cumprir. Movido pela necessidade de respostas, Jack decidiu investigar por conta própria. Ele começou entrando em contato com as famílias das vítimas, na esperança de encontrar alguma conexão, alguma pista que explicasse as assombrações. Muitos estavam relutantes em falar, ainda sofrendo com a perda dos seus entes queridos, mas alguns estavam dispostos a partilhar as suas histórias. Uma família falou de seu filho, um jovem que havia sido passageiro do voo 318. Ele era piloto em treinamento e sonhava em um dia comandar seu próprio avião. Sua mãe mostrou a Jack uma foto de seu filho uniformizado, com o rosto cheio de esperança e determinação. Outra família contou sobre sua filha, uma comissária de bordo que estava trabalhando em seu último turno antes de tirar licença para se casar. Seu noivo estava esperando sua chegada no aeroporto, apenas para receber a notícia devastadora do acidente. À medida que Jack ouvia suas histórias, ele começou a ver um padrão. Muitas das vítimas tinham alguma ligação com a indústria aérea e pilotos, comissários de bordo, tripulantes de terra. Todos compartilhavam a paixão por voar, o amor pelos céus. Era como se tivessem sido unidos por um propósito comum, um destino partilhado que tivesse sido tragicamente interrompido. Mas havia mais do que isso. Jack começou a se aprofundar na história da companhia aérea, descobrindo uma série de incidentes que haviam sido silenciosamente varridos para debaixo do tapete, acidentes, mau funcionamento e mortes misteriosas que atormentavam a empresa há anos. Era como se a companhia aérea estivesse amaldiçoada, condenada a sofrer uma tragédia após a outra. Quanto mais ele descobria, mais Jack se convencia de que as assombrações estavam ligadas a algo muito mais profundo do que um único acidente. Havia uma escuridão no coração da companhia aérea, uma força malévola que se fortalecia a cada ano que passava. E agora, saiu das sombras para reivindicar a vida daqueles a bordo do voo 318. Mas por quê? Qual era a fonte desta escuridão e por que ela escolheu revelar-se agora? Jack sabia que precisava descobrir. As vidas dos sobreviventes e as almas dos mortos dependiam disso. A investigação de Jack sobre a assombração do voo 318 se aprofundou, revelando verdades perturbadoras. Ele descobriu que a companhia aérea tinha um histórico de encobrir incidentes misteriosos, acidentes fatais, falhas inexplicáveis de equipamentos e ocorrências estranhas que atormentavam seus voos. Estes acontecimentos pareciam estar ligados a uma força obscura, uma entidade que se fortaleceu ao longo dos anos, alimentando-se das tragédias que se abateram sobre a companhia aérea. Um caso específico chamou a atenção de Jack. Anos atrás, houve um acidente semelhante ao do voo 318. Os relatórios oficiais atribuíram a culpa ao erro do piloto, mas os sobreviventes sussurravam sobre aparições fantasmagóricas e premonições misteriosas antes do desastre.
O local do acidente ocorreu na mesma área remota, um lugar conhecido pelos habitantes locais como o Véu, uma região com uma longa história de atividade sobrenatural. Jack sentiu um arrepio ao perceber a conexão. O Véu não era um lugar comum, era um ponto de convergência, um ponto tênue entre o mundo dos vivos e a vida após a morte. A companhia aérea voava por esta área há anos, e os espíritos dos mortos tentavam se comunicar, alertando os vivos sobre os perigos que ali espreitavam. Mas a escuridão que Jack descobriu não se limitava apenas aos céus. Ele havia se infiltrado na própria estrutura da companhia aérea, corrompendo tudo o que tocava. Os funcionários falavam em voz baixa sobre ocorrências estranhas nos hangares, sobre sombras se movendo por conta própria, sobre vozes sussurrando na noite. Jack sabia que a assombração do voo 318 não se tratava apenas do acidente, tratava-se de algo muito maior, algo que vinha se agravando há décadas. Os espíritos dos mortos não estavam em paz e não descansariam até que a verdade fosse revelada. À medida que Jack reunia as pistas, ele começou a ver um padrão. Os espíritos foram atraídos pelos sobreviventes, pelos que escaparam da morte, como se tentassem enviar uma mensagem. Eles apareciam em sonhos, em reflexos, em vislumbres fugazes com o canto do olho, sempre observando, sempre esperando. Uma noite, enquanto Jack examinava antigos registros de voo e registros de manutenção, ele sentiu uma presença atrás dele. Ele se virou lentamente, esperando não ver nada, mas ali, parado na porta, estava a figura fantasmagórica do piloto que o salvou durante a queda. Os olhos do piloto estavam cheios de uma tristeza que parecia se estender além do tempo e, quando ele falou, sua voz era apenas um sussurro. "Você deve parar com isso", disse o piloto. "Você deve acabar com o ciclo, ou mais pessoas morrerão." Antes que Jack pudesse responder, a figura desapareceu, deixando para trás apenas uma sensação persistente de pavor. A mensagem era clara: qualquer que fosse a força por trás das assombrações, ela não estava terminada. Continuaria a ceifar vidas, a menos que Jack conseguisse encontrar uma maneira de detê-lo. Mas como? A companhia aérea era uma empresa enorme e sem rosto, mais preocupada com os lucros e a imagem pública do que com a vida dos seus funcionários ou passageiros. E a escuridão que o rodeava era ilusória, escondida nas sombras, desafiando explicação ou confronto. Jack sabia que seu tempo estava acabando. Os incidentes estavam aumentando, as assombrações se tornando mais frequentes e intensas. Ele podia sentir a escuridão se aproximando, sufocando-o, e sabia que se não agisse logo, isso o consumiria assim como havia consumido tantos outros. Movido pelo desespero, Jack decidiu tornar público o que havia descoberto. Ele estendeu a mão para a mídia, para as famílias das vítimas, para qualquer pessoa que quisesse ouvir. Ele sabia que era um tiro no escuro, mas precisava tentar. A verdade tinha que ser revelada, não importa o custo. A resposta foi imediata e esmagadora. A história da companhia aérea assombrada espalhou-se como um incêndio, capturando a imaginação do público e provocando uma onda de medo e indignação. As pessoas exigiram respostas, exigiram que a companhia aérea fosse responsabilizada pelas mortes e pelos encobrimentos. Mas à medida que a pressão aumentava, também aumentava o perigo. Jack começou a receber ameaças, mensagens anônimas alertando-o para interromper a investigação e recuar antes que fosse tarde demais. Ele sabia que estava chegando perto de alguma coisa, algo que a companhia aérea, e qualquer que fosse a força que a controlasse, não queria que ele encontrasse. Implacável, Jack prosseguiu, determinado a descobrir a verdade. Ele sabia que os espíritos do voo 318 contavam com ele, que suas almas inquietas precisavam de um encerramento. E, no fundo, ele sabia que sua própria sobrevivência dependia disso. À medida que a história continuava a desenrolar-se, Jack viu-se numa corrida contra o tempo, lutando contra os vivos e os mortos numa tentativa desesperada de quebrar o ciclo de morte e destruição que assolara a companhia aérea durante tanto tempo. E durante todo o tempo, a escuridão se aproximava cada vez mais, esperando pela oportunidade de atacar. Capítulo 5 – A escuridão abaixo. A revelação de Jack sobre o segredo assustador da companhia aérea desencadeou uma tempestade na mídia, mas quanto mais ele descobria, mais perigosa se tornava sua perseguição. Ele começou a receber ameaças anônimas, alertando-o para interromper a investigação. Apesar do perigo crescente, Jack seguiu em frente, movido pela necessidade de descobrir a verdade e libertar as almas inquietas do voo 318. À medida que Jack se aprofundava, descobriu um padrão perturbador. A companhia aérea tinha sido atormentada por incidentes estranhos durante décadas.
De cada vez, os relatórios oficiais atribuíram os acontecimentos a falhas técnicas ou erros humanos, mas os sobreviventes e as testemunhas contaram uma história diferente, de aparições fantasmagóricas, premonições misteriosas e fenômenos inexplicáveis. Um dos casos mais assustadores foi o de um comissário de bordo que sobreviveu a um acidente quase fatal apenas para ser assombrado pelo fantasma de um colega que morreu no acidente. A aparição apareceu para ela repetidamente, sempre alertando sobre o perigo iminente. Apesar dos seus pedidos de ajuda, a companhia aérea rejeitou as suas preocupações, atribuindo as suas experiências ao trauma. Eventualmente, a comissária de bordo tirou a própria vida, incapaz de escapar da assombração implacável. Jack sabia que essas histórias não eram apenas incidentes isolados, faziam parte de um padrão mais amplo, uma maldição que havia sido transmitida ao longo da história da companhia aérea. Os espíritos dos mortos estavam presos, incapazes de seguir em frente, e procuravam os vivos numa tentativa desesperada de serem ouvidos. Mas quanto mais fundo Jack cavava, mais resistência encontrava. Os executivos da companhia aérea estavam determinados a manter a verdade enterrada e não iriam parar diante de nada para proteger os seus interesses. Jack se viu seguido, seu telefone grampeado, cada movimento seu monitorado. A escuridão estava se aproximando e ele sabia que o tempo estava se esgotando. Num último esforço para descobrir a verdade, Jack decidiu regressar ao local da queda do voo 318. Ele sabia que as respostas que procurava estavam ali, no deserto remoto onde o avião tinha caído. Mas a jornada não seria fácil. O véu era um lugar de poder, um lugar onde as fronteiras entre os mundos eram tênues. Quem entrava muitas vezes não voltava. Implacável, Jack partiu em sua jornada, guiado pelo piloto fantasmagórico que o salvou durante o acidente. Ao se aventurar mais fundo no véu, ele encontrou os espíritos dos mortos, seus rostos contorcidos de dor e raiva. Eles sussurraram avisos, imploraram por ajuda e apontaram o caminho a seguir. Finalmente, após dias de viagem traiçoeira, Jack chegou ao local do acidente. Os destroços do voo 318 estavam espalhados pela paisagem, um monumento distorcido à tragédia que ali ocorrerá. Mas quando Jack se aproximou, ele sentiu uma presença sombria, malévola e poderosa. A entidade que há tanto tempo assombrava a companhia aérea estava aqui, esperando por ele. Jack sabia que não estava sozinho. Os espíritos dos mortos estavam com ele, a sua vontade coletiva dando-lhe a força para enfrentar a escuridão. Enquanto estava diante dos destroços, o piloto fantasmagórico apareceu mais uma vez, com os olhos ardendo com uma determinação feroz. "Você deve acabar com isso", disse o piloto, sua voz ecoando na quietude. "A maldição ceifou muitas vidas. Você é o único que pode quebrá-la." Com os espíritos dos mortos guiando-o, Jack mergulhou nos destroços, em busca da origem da maldição. Estava ali, enterrado sob o metal retorcido e o vidro quebrado, uma relíquia do passado, um objeto de grande poder que havia sido amaldiçoado há muito tempo. A escuridão se agarrou a ele, alimentando-se da dor e do sofrimento daqueles que morreram nos acidentes. Mas quando Jack tentou destruir a relíquia, a escuridão atacou, envolvendo-o numa nuvem sufocante de medo e desespero. Ele podia sentir o peso da maldição pressionando-o, ameaçando esmagar sua própria alma. Naquele momento, Jack percebeu que a escuridão não era apenas uma força malévola, era uma manifestação da dor e do sofrimento dos espíritos que ficaram presos por tanto tempo. Eles eram a maldição, sua raiva e tristeza os ligavam à relíquia e à companhia aérea. Com uma nova determinação, Jack estendeu a mão para os espíritos, oferecendo-lhes paz e libertação. Ele prometeu contar as suas histórias, para garantir que a verdade fosse conhecida e que as suas mortes não seriam em vão. A escuridão hesitou, mas lentamente começou a se dissipar enquanto os espíritos aceitavam a oferta de Jack. Um por um, eles começaram a desaparecer, seus rostos suavizando-se à medida que encontravam a paz que há muito procuravam. O piloto fantasmagórico foi o último a ir, com os olhos cheios de gratidão enquanto acenava para Jack antes de desaparecer na noite. Quando o último dos espíritos desapareceu, a relíquia se transformou em pó nas mãos de Jack. A maldição foi quebrada e a escuridão desapareceu. Exausto, mas vitorioso, Jack regressou à civilização, determinado a honrar a sua promessa. Ele publicou suas descobertas, expondo a história sombria da companhia aérea e a verdade por trás das assombrações. A história cativou o mundo e a companhia aérea foi forçada a assumir a responsabilidade pelas suas ações. No final, Jack não só descobriu a verdade como deu aos espíritos do voo 318 o encerramento que mereciam.
As assombrações cessaram e a companhia aérea acabou fechando as portas, incapaz de se recuperar do escândalo. Mas Jack sabia que a escuridão que enfrentará não era exclusiva da companhia aérea, era um lembrete das consequências da ganância e da corrupção desenfreadas. Ele continuou seu trabalho, determinado a iluminar os cantos escuros do mundo e a ajudar aqueles que foram injustiçados. A história do voo 318 tornou-se uma lenda, um conto preventivo sobre os perigos que espreitam nas sombras. E embora os espíritos tenham desaparecido, a sua memória sobreviveu, um testemunho do poder da verdade e da resiliência do espírito humano. Epílogo. O voo final. Anos mais tarde, Jack estava na beira do desvio, olhando para o local da queda do voo 318. Os destroços foram removidos, mas a memória da tragédia permaneceu. Ele ainda podia sentir a presença dos espíritos, não como uma assombração, mas como um sussurro suave no vento, uma lembrança da jornada que empreendeu e das vidas que tocou. Quando ele se virou para sair, uma voz o chamou, suave e familiar. Obrigado, dizia, e Jack sabia que os espíritos finalmente haviam encontrado a paz. Com uma sensação de encerramento, Jack afastou-se do véu, deixando a escuridão para trás. Mas ele sabia que o seu trabalho não tinha terminado, ainda havia histórias a descobrir, ainda havia verdades a revelar, e continuaria a lutar por aqueles que não podiam lutar por si próprios, guiado pela memória dos espíritos que confiaram nele para contar a sua história. O céu estava claro quando Jack saiu do desvio, o sol brilhando forte no alto. Era um novo dia, um novo começo, e Jack estava pronto para enfrentar quaisquer desafios que tivessem pela frente, pois a escuridão não desapareceu, estava apenas à espera da próxima oportunidade. E Jack estaria lá, pronto para enfrentá-lo mais uma vez. O fim. Obrigado por assistir ao nosso podcast. Se você gostou da nossa exploração de fantasmas, criaturas míticas e lendas urbanas, por favor compartilhe com seus amigos. Não se esqueça de se inscrever para mais episódios emocionantes. Até a próxima vez, meus amados ouvintes.